Fluxo de caixa, aula 1. Como funciona fluxo de caixa? Na questão será dado saldo do dia anterior, as receitas e pagamentos à vista. Como funciona? Já será dado na questão, mas como funciona? Funciona da seguinte maneira. Média das segundas, terças, quartas, quintas passadas. Ou então, como é mais comum, é uma média da semana e mudando só o resultado no final de semana, ou na sexta e no sábado, aumentando, claro. Contas a receber e a pagar, são retirados da tabela de contas a receber e a pagar. Resgate de investimento, é o resgate dos investimentos que faremos. Outras entradas e outras saídas, qualquer entrada ou saída que não estiver prevista aqui, pode ser um empréstimo, por exemplo. A aplicação de investimento é a aplicação que nós faremos. Total de débitos, total de créditos é a soma de créditos e a soma do débitos. Saldo do dia é créditos, total de créditos, menos total de débito. Saldo acumulado é o saldo do dia anterior, mais saldo do dia. Rebobinando. Saldo do dia, créditos, menos débitos. Saldo acumulado, saldo do dia anterior, mais saldo do dia. Dá o saldo acumulado. No dia seguinte, que é a terça-feira, seria, o saldo acumulado seria o saldo do dia anterior, que é a terça, ou que é a segunda, mais o saldo do dia. E assim por diante. Saldo do dia anterior, mais saldo do dia, dá esse. Saldo do dia anterior, mais saldo do dia, dá esse. E assim até terminar a tabela. Funcionamento do fluxo de caixa é isso. Terá as contas a fazer depois, mas fluxo de caixa é apenas isso. Agora eu vou passar um exemplo para facilitar o entendimento. Aula 1 de financeira, fluxo de caixa. Já foi explicado como funciona o fluxo de caixa, agora será dado o exemplo da questão 1. Eu farei as contas a pagar e as contas a receber. Na verdade eu já fiz, apaguei só para vocês verem que será lançado contas a pagar e a receber simultaneamente ali no fluxo de caixa, simultaneamente com o que eu for lançar aqui na tabela de contas a pagar e a receber. Então, aqui está contas a pagar e receber. No dia 25, de cliente A, eu recebi R$200, paguei R$400 ao fornecedor A. Recebi do cliente B R$400, paguei ao fornecedor H e A 500 e 200 respectivamente. Recebi do cliente D 850, paguei provisão de salários 800, fornecedor B R$100. Na verdade não paguei, está previsto para pagar, não sei se foi realizado ou não, depende do dia que nós estamos. Então, para cliente, no dia 28, cliente E R$400, pagamento, fornecedor 180, fornecedor S. Dia 29, cliente G, R$300, cliente H, 350, outras fontes, recebimento de outras fontes, R$250. Pagamento de fornecedor D, R$1.000 e água e luz, R$400. Dia 30, recebimento de outras fontes, R$100 e pagamento ao fornecedor X, R$200. Tudo isso foi lançado aqui na tabela de fluxo de caixa. Aqui em contas a receber e contas a pagar nos seus respectivos dias, que eu vou colocar aqui, dia 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Na questão, dá o saldo do dia anterior, que será de R$1.500. R$1.500 no final do dia 23. As receitas à vista, como já expliquei, é uma média dos dias anteriores. Então, já é dada na questão já. E aqui, nessa questão, a média diária de recebimentos à vista, 250 nos primeiros dias da semana e 400 na sexta e sábado.
Então, 250 nos primeiros dias da semana. E 400 na sexta e no sábado. 400. Certo? A provisão. E a média diária de pagamentos à vista é R$300. Então, 300. Certinho? Aqui, saldo do dia anterior. Não, primeiro vamos ver o total de créditos. Total de crédito é a soma de todos os créditos. Total de débitos, soma de todos os débitos. Saldo do dia é créditos menos débitos. 450 menos 700 dá menos 250. O saldo acumulado será a soma do dia anterior com o saldo do dia, ou seja, 1.500 mais menos 250 dá 1.250. 1.250 mais menos 350 dá 900. 900 mais menos 100, 800. 800 mais 700, 800 mais 170, 970. E assim por diante até terminar todos os dias. Fluxo de caixa é isso aí. Agora, como saber se nós podemos ou não fazer um investimento? Através do modelo de Milliot, eles estabelecem que o fluxo de caixa tem seus altos e baixos. Cada empresa define o seu limite de caixa inferior, que é o L. Através do L e da variância que é calculada através do fluxo de caixa, do fluxo de caixa é a variância do saldo do dia que nós queremos saber. Então, através dessa variância e da taxa diária e do L, nós podemos calcular o Z e o H. O Z é como um parâmetro, é o nosso ponto ótimo. O H é o nosso gatilho. A partir do H, depois que ultrapassarmos o H, podemos investir. Mas como calcular o Z e o H? Calculamos o Z através da fórmula. Z é igual a L mais raiz cúbica de 0,75 vezes variância sobre I. Na verdade, essa fórmula é um pouco diferente. Aqui tem mais um termo que seria o B, vezes B. Esse B é a consideração das taxas tributárias do país. Porém, o Brasil é um pouco diferente e nossa carga tributária tem que ser calculada separadamente por sua complexidade. Então, 0,75 vezes variância sobre I. Agora, nós vamos tentar calcular o Z e o H. Vamos voltar na nossa tabela. Aqui nós vamos... Seria calculada a variância através desses dias. Eu vou botar a variância para calcular aqui no Excel para vocês verem. A variância seria de todos os dias, saldos do dia. Então, eu pontifiquei cada dia aqui. E ele vai parar aqui no L19. Até o L19. A variância do nosso fluxo de caixa é 47950. A questão dá essa mesma variância, bateu certinho. Agora vamos lá. Com os dados que foi fornecido na questão, eles querem saber se a gente poderia fazer investimento e de quanto seria esse investimento. Então, a taxa diária na questão foi dada e é 0,1%. E o que é 0,1%? É 0,1 dividido por 100. Isso aqui em fração, em números decimais, daria 0,001.
certinho? Ou 0,001. Na hora de fazer o cálculo, nós temos que colocar esse valor na fórmula, né? Agora vamos apagar aqui e continuar. O I é isso aí. Agora a variância é 47950. E o nosso L, que é o limite de caixa, cada empresa estabelece o seu, é 50. Tá bom. Então, com esses dados, Z é igual a 50 mais raiz cúbica de 0,75 vezes a variância, que é 47, esse 7 tá parecendo 3 espelhado, 47 9 5 0 sobre a taxa, que é 0,001. Então, Z é igual a 50 mais a raiz cúbica disso tudo, 0,75 vezes 4795 vai dar 3.962,5. Isso dividido pela taxa, que é 0,001, dará o mesmo valor. Então, Z é igual a raiz cúbica disso aí, mais 50, claro, né? 50 mais a raiz cúbica desse valor é 330,078. Então, Z é igual a 380,078. Calculamos o Z, podemos calcular o H. H é igual a L mais 3Z. Então, H é igual a 50 mais 3 vezes o Z, que é esse aqui, que dá 1.140,234. H então é igual a 1.190,234. Vamos voltar aqui. Aqui eu já calculei, eu coloquei a taxa aqui. Coloquei a taxa aqui como 0,1%. O L é 50, a variância 47950 e o Z 380,078, como calculamos, certo? O H, o mesmo valor. Agora, através desse valor, nós podemos verificar que
Cadê a tabela? Aqui. O L nosso será apenas 50. O nosso Z, que é o nosso parâmetro, o nosso ponto ótimo, seria 380. E o nosso H é 1190, certo? Voltando aqui na tabela, podemos verificar o seguinte. Calma aí, essa daqui já está preenchida, eu vou preencher. Podemos verificar o seguinte: 0,1%, 50. Há algum dia em que o nosso saldo acumulado ultrapassa o nosso H? Só em um dia, que é no primeiro, quando o nosso saldo acumulado é 1.250. Se a gente fizesse investimento, de quanto seria esse investimento? Seria a diferença do tanto que a gente tem, 1.250, pelo nosso Z. Ou seja, (1.250) menos 380,078 dá 869,922. Opa, só um minuto, houve um erro aqui no cálculo. Ó, isso, voltou tudo ao normal. Eu vou colocar aqui o saldo do dia para o Excel fazer a conta. Aí, 869,922, como nós calculamos. Esse é o nosso investimento. Vamos simular o investimento para saber quando teremos que resgatar o investimento, se é que teremos. Então, vamos aqui no aplicações e investimentos e digitamos o tanto que nós vamos investir. 869,922. Se investirmos esse valor, no dia seguinte, que é a terça-feira, teremos o saldo acumulado de 30,78. Sabemos que o nosso L, que é o nosso limite mínimo de caixa, é 50. Logo, o nosso saldo acumulado da terça-feira é inferior ao nosso limite mínimo, o que não pode acontecer. Então, nós teremos que resgatar nesse dia. Se resgatássemos, quanto resgataríamos? Resgataríamos o tanto que a diferença entre o Z e o tanto que a gente tem. Ou seja, só um minuto, que o Z aqui acabou sendo colocando o investimento aqui, acabou mudando a nossa variância, que consequentemente mudou nosso Z e nosso H. Não podemos fazer isso. Então eu vou digitar a nossa variância separadamente e botar o Z para ser calculado sobre essa variância. Voltou o nosso Z aqui normalmente. Então, nós vamos pegar o Z, que é 380,078, menos o tanto que a gente tem no dia que teremos que resgatar, que é 30,078, que é igual a 350. Então, teríamos que resgatar nesse dia 350. Vamos colocar aqui, saldo acumulado, 30,078. Tá vendo aqui? 350, o mesmo valor que a gente calculou. O que quer dizer esse valor? Quer dizer o tanto que nós resgatamos, e é sobre esse valor que nós calcularemos o rendimento dele com base no tempo que ele ficou investido, certo? Agora nós vamos vir aqui. Como calcular isso manualmente? Ó, voltando lembrando agora do juros compostos, né? Sabemos que montante, que é o saldo futuro, é igual ao capital que a gente investiu, mais
J, que é os juros, o tanto que esse capital rendeu. Logo, podemos deduzir que juros é igual ao tanto que a gente terá no futuro, menos o capital, certo? Então, já que queremos saber os juros, eu isolei ele aqui, tá vendo? Mas o que é S? S, como nos juros compostos, é igual a P, que multiplica 1 mais I elevado a N. Logo, podemos deduzir que juros aqui é igual a S, né? Esse valor, S, menos P, como está nessa fórmula aqui. Juros é igual a S menos P. S é isso. Então, juros será o valor de S menos P. Agora nós vamos calcular com os dados que nós temos da questão. O juros será P, o nosso capital investido. Apesar do tanto que a gente investiu ter sido 869,922, só calculamos o rendimento sobre o valor que resgatamos, porque ele está sobre um tempo diferente do que o que restou lá ficará, entendeu? Aqui. Eu resgatei. Vamos colocar o tanto que a gente resgatou aqui, que foi 350, né? 350 reais, certo? Nós resgatamos isso para subir o nosso fluxo de caixa e isso funcionou. Subiu o nosso caixa para ele ser superior ao nosso limite mínimo. E foi o que aconteceu. O nosso P, que é o tanto que a gente resgatou, é 350. Vamos colocar lá na questão, 350. Ele será multiplicado por 1, mais I, a taxa é a mesma, essa taxa aqui, 0,001 elevado a N. Quanto tempo essa aplicação ficou investida? Ela ficou de segunda para terça apenas um dia, certo? Então, voltando aqui, elevado a 1, menos P, que é 350. Então, juros é igual a 1,001, 1,001, que é essa soma aqui, elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, será 1,001 vezes 350. Vezes 350. E dará 350,35. Menos 350 daqui, os juros dá 0,35. Esse é o valor de juros, certo? Nosso rendimento. Tudo bem. Voltaremos aqui na tabela e colocando os dados aqui, um dia, o Excel calculou e viu que o rendimento nosso foi de 0,35, como já vimos. Agora, esse foi o nosso rendimento, só que não deduzimos os impostos sobre esse rendimento, ou seja, não é o nosso rendimento líquido. Então, vamos colocar aqui. A tabela aqui tem os impostos e suas tabelas respectivas, IOF e Imposto de Renda. O IOF prevê, ele pega, come, sei lá, 96% do valor do investimento quando esse investimento ficar apenas um dia. Então, colocaremos aqui 96%. O IR até 180 dias é 22,5% e não 23%. 22,5%.
o rendimento é 0,35. Calculando sobre esse rendimento, 96% dele é só de IOF. Então, 96% vezes 0,35 dá 0,34. 0,35 menos 0,34 resta 0,01. Eu queria que vocês vissem, isso aqui tá tudo arredondado, mas na conta que nós vamos fazer no Punch, vocês vão ver os valores reais. 0,1, o imposto de renda dá um valor, não dá zero não, mas é um valor bem pequeno. 0,01 menos ele dá 0,01. Esse foi o nosso rendimento líquido. Com base nele, nós podemos analisar se vale a pena ou não fazer o investimento. Não vale a pena, porque esse ganho, se é que é um ganho, é muito pequeno, quase inexistente. Agora nós vamos fazer a conta aqui. Como deduzir os impostos sobre o nosso rendimento? Vamos pegar isso aqui e deletar. Tá bom. Só um minuto. Vou pausar aqui e botar a estrutura. E quando a estrutura estiver pronta, eu volto a videoaula. Voltando aqui. O rendimento foi de 0,35. O rendimento menos o IOF, que será calculado sobre ele, ou seja, nós vimos lá que o IOF por um dia será 0,96 ou 96%, certo? Vezes é o rendimento sobre, ou é o IOF sobre esse rendimento, então 0,35. Isso aqui vai dar 0,96 vezes 0,35. Isso aqui dá 0,336. Opa. Agora, o cálculo do... Vamos colocar aqui, né, primeiro. 0,336. 0,35, que é o nosso rendimento, menos o IOF sobre ele, que é 0,336, dá 0,35 menos o IOF, vai dar 0,014. Esse ainda não é o nosso rendimento, porque ainda não deduzimos o imposto de renda. O imposto de renda será calculado sobre esse valor, ou seja, e será de 22,5%. 22,5% é equivalente a 0,225 vezes, é sobre esse valor, então, 0,14. Isso é igual a 0, só um minuto, 0,00315. Esse é o imposto de renda sobre esse valor, certo? Agora nós vamos calcular 0,00315. O imposto de renda sobre esse valor foi esse. Então, 0,14, que é o que restou depois da retirada do IOF, menos 0,0315, né? Menos isso aí, vai dar o rendimento líquido, que é de 0,1085. Podemos conferir aqui na tabela, deu, arredondando, 0,01, né? Aqui na tabela, deu o mesmo valor. O rendimento líquido deu 0,01, ou seja, 0,35, aqui é 0,33,
4, se eu não me engano. Voltando lá, 0,336. De 0,336, o Excel arredondou para 0,34. Fez a mesma dedução. Rendimento menos IOF, que é calculado sobre o rendimento, dá um valor. Esse valor, nós calculamos o imposto de renda sobre ele. Dá um valor, que aqui foi muito pequeno, que é 0,001. Então, já colocou 0,00, mas ele reduziu. 0,1 menos esse valor, deu 0,01085, certo? Aí, a pergunta: vale a pena fazer investimento? Não vale, como já foi dito. O investimento teve um rendimento muito baixo, visto que o imposto de renda comeu 96% dele. Então, podemos ver aqui na tabela de imposto de renda, quanto mais tempo ficar lá, menos imposto será cobrado sobre o nosso investimento, chegando em 30 dias a 0%, igualando a poupança. Então é isso aí. Espero que tenha ajudado. Bons estudos!